Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Você pode se assentar para a gente começar a nossa segunda noite da nossa Semana Teológica. Ontem tivemos o nosso primeiro encontro, um tempo bem bacana, e hoje seguimos dentro da nossa temática para conversarmos sobre família segundo o coração de Deus. Lembrando que esse tema surge a partir de uma conversa com os pequenos grupos. A gente perguntou quais temas pipocavam mais nos pequenos grupos, né? E o tema de família, da família, juntamente com outros temas, surgiram ali, né? Mas principalmente a temática da família. E a ideia foi trabalharmos ao longo dessa semana o tema da família e seus desdobramentos. Ontem a gente teve já uma introdução feita pelo Israel, conceito bíblico de família e o propósito de Deus para ela. E é bom sempre quando Israel começa que essa parte teológica, sociológica, filosófica, exegética, ele já faz tudo já para a gente, então fica um pouco mais fácil, né? E hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre os papéis do marido e da esposa frente às mudanças culturais. Amanhã a gente segue com o André falando sobre a criação de filhos e os desafios das fases da vida. E encerramos a Semana Teológica com Fábio Glaser falando sobre organização financeira da família à luz da Bíblia. Então a nossa proposta é mergulhar no texto bíblico e a partir dali deixar Deus falar ao nosso coração, recalibrar o nosso olhar sobre qual é a perspectiva bíblica acerca da família. E hoje, um assunto um pouco mais focado na perspectiva da conjugalidade, né? Marido e esposa, mas obviamente não se limita apenas a esses papéis, né? Mas também impacta e dá para aplicar a família como um todo. E já disse o sábio, né? O sábio já disse uma vez que no casamento ou você é feliz ou você tem razão. As duas coisas não dá para ter, né? E é muito comum a gente nas conversas pastorais, né, lidar com situações onde surge uma dúvida, né? Qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher? E quando a gente está diante de um tema como esse, talvez a gente nutra algumas expectativas equivocadas. Então, talvez você veio aqui hoje com o objetivo de descobrir, então, qual de fato é o papel da sua mulher, né? E qual é a obrigação dela para com você, para você chegar depois e falar, tá vendo? O pastor falou, ó, tá lá na Bíblia. Ou o contrário também, né? Chegar e dar, o pastor vai falando, você vai dando aquelas cutucadas no marido, né? Ó, tá vendo? Para você. Se essa é a sua expectativa, obviamente que ela já está muito equivocada, né? Quando a gente mergulha no texto bíblico e vai vendo o propósito de Deus para a família, para o casamento, se desconstrói muito rapidamente algo que é muito comum na cultura dos homens ao longo da história, que é um desejo natural e instintivo de encontrar alguém para me fazer feliz, né? Geralmente, a lógica dos relacionamentos nas sociedades ao longo da história surge a partir desse movimento de uma pessoa, um homem ou uma mulher, procurando alguém para satisfazer as suas necessidades. Então, quando você vai ler o texto bíblico, isso se desconstrói rapidamente, você vai percebendo que o movimento de Jesus aos seus discípulos é o contrário, né? A gente não busca alguém para nos servir, mas nós buscamos alguém para servir. Na relação conjugal, o chamado do homem e da mulher, do marido, da esposa, do pai, do filho, da mãe, do filho com o pai, é uma relação de serviço, né? Onde
há um desejo profundo e maior em dar do que receber, né? Então, se a sua expectativa na noite de hoje é encontrar respaldo bíblico para chegar em casa e colocar o pé no sofá e falar, trabalha aí porque essa é a sua função, agora é a sua vez, então talvez não, né? Você vai sair daqui um pouco frustrado. Por isso eu quero te convidar para um tempo de oração, colocando seu coração diante de Deus, pedindo para que as nossas expectativas sejam realinhadas com as Escrituras. Que o nosso pensamento ou as nossas construções acerca do que é o papel do marido, o papel da esposa, recebam a luz da palavra de Deus, e se algo ali for evidenciado que não vem de Deus, que isso seja lançado fora. Então que você tenha o coração aberto para isso, que tenhamos o coração aberto para isso. Aproveita esse tempo para interceder pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua família. Paizinho, dá-nos ouvidos abertos, coração sensível para ouvirmos a tua voz. E que fique no nosso coração, no dia de hoje, ao longo dessa semana, apenas aquilo que vem do Senhor. O que for devaneio humano, que seja esquecido, lançado fora, porque nos importa mesmo é ficar com a tua palavra. É a partir dela que temos a possibilidade de experimentar um caráter transformado quanto homens, mulheres, maridos, esposas, filhos, filhas, pais e mães, para assim desfrutarmos desse presente que nos foi dado, que é a família, que é sim um ambiente de muita luta e desafio, mas é um privilégio, um presente do Senhor. Uma forma de desfrutarmos um pouco do que é o ambiente e a realidade da Trindade. Então, que o nosso coração permaneça aberto para ouvir a tua voz, e a gente tem o desejo de crescer na tua palavra, sobretudo nesse tema, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu quero começar com um texto que eu deixo, esse texto ele está gravado lá na parede de casa, e eu repito para minha esposa toda vez, é uma verdade bíblica que diz assim: para isso, enviou cartas a todas as partes do reino e a cada província, a cada povo, em sua própria escrita, em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Temos aí, homens, uma base bíblica. E lá em casa esse texto está lá, gravado na parede. E de fato é um texto bíblico, está lá em Esther, capítulo 1, versículo 22. A única questão é que a lógica aqui não é bíblica. Está na Bíblia, mas não é bíblico no sentido da sua lógica. Para você que conhece um pouco da história de Esther, o capítulo 1 conta acerca do rei da Pérsia, Xerxes, que dando uma festa no seu palácio, deu uma ordem para que a sua mulher, a rainha Vasti, fosse desfilar entre os seus convidados. E ela se recusou. E isso gerou um barulho na corte. Como que no mundo antigo, no contexto como a gente viu Israel expondo aqui, altamente patriarcal, onde as mulheres não tinham nem voz nem vez, uma mulher se opõe ao rei do maior império da época, e diz não. Isso gerou um barulho na corte. E os conselheiros do rei Xerxes, com medo que se começasse uma revolução entre as mulheres, eles dizem: olha, rei, você precisa agir com mão forte aqui, porque se cada mulher começar a resistir às ordens dos seus maridos, isso aqui vai virar uma bagunça.
Então, com medo da reação das mulheres, os conselheiros dão o conselho ao rei para que ele fizesse um decreto ordenando que todo homem mandasse na sua própria casa, com poder de decreto e tudo, né? Eu acho esse texto interessante, porque muitas vezes, quando eu converso com algumas pessoas, ou ouço algumas pregações, ou ouço algumas coisas acerca do papel do homem ou da mulher, dessa relação de autoridade entre homem e mulher, me lembra muito esse texto, no meio evangélico no geral. É uma lógica de manda quem pode e obedece quem tem juízo. É uma lógica de impor uma autoridade que não se constrói a partir do respeito, mas a partir da carteirada, a partir do decreto. Sou eu que mando aqui, eu sou cabeça e não cauda, você vai ter que me obedecer. E eu vou ouvindo isso, eu falo, isso está na Bíblia, irmão. Só que isso está lá em Esther, falando do contexto de um povo pagão. Agora, essa lógica não era exclusiva apenas da realidade da Pérsia. Mas também a gente vê dentro do povo de Israel, como Israel bem pôs ontem, uma lógica de autoritarismo na relação entre homem e mulher. E muitas vezes, muito da discussão que a gente tem sobre esses papéis giram em torno dessa perspectiva ou são reduzidas, outra coisa doída também, reduzidas a uma questão de quem é o maior ou quem tem a maior autoridade ou quem tem a última palavra na casa. A gente pega um projeto tão incrível como o casamento e às vezes tenta reduzir a quem vai lavar a louça e quem vai varrer a casa e quem vai ganhar o dinheiro fora. Quando a gente vai para a perspectiva bíblica, a gente encontra um outro direcionamento para a relação conjugal que não é pautada numa lógica autoritária. Trabalha sim com o conceito de autoridade, mas não numa lógica de autoritarismo. E é interessante, o Israel colocou ontem, vale lembrar, que o nosso olhar dentro da perspectiva bíblica, sobretudo quando a gente quer destacar um ponto de correlação, olhando lá para aquela época e vendo como que o marido se portava, como a mulher se portava, como o pai se portava, o filho se portava, enfim, a gente corre às vezes um grande risco de achar que a cultura e a forma como aquelas pessoas viviam naquela época também é um elemento de revelação definitiva. Do tipo, a gente tem que implementar a mesma lógica lá, a mesma cultura, o mesmo jeito que o homem atuava, que a mulher atuava, nos dias aqui, chamado hoje. E é interessante que tem um livro do pastor Tim Keller, chamado Igreja Centrada, onde ele vai trabalhar uma das ideias trabalhadas nesse texto, falando sobre a questão da cultura, da revelação, é sintetizada nessa fala. Uma das maiores tentações ao interagir com a cultura é confundir o que é uma expressão cronológica de uma verdade eterna com a própria verdade eterna. Devemos reconhecer que a revelação bíblica é uma verdade atemporal, enquanto muitas manifestações culturais são transitórias e, portanto, devem ser avaliadas e filtradas à luz do Evangelho. Deus se revela na história, Deus se revela na cultura, Deus se revela em uma língua, Deus se revela em um povo, em um formato. Os princípios acerca da família, acerca do casamento, passam a ser revelados num contexto histórico. Quando a gente vai fazer essa leitura bíblica, a gente precisa ter uma sabedoria para discernir o que é cultura e o que é o princípio. O que é a forma e o que é o conteúdo.
Se a gente der um Ctrl+C e um Ctrl+V nos dois, a gente traz para cá uma cultura que não é santa, não faz sentido algum, pelo contrário, era apenas uma estrutura. E às vezes mata o princípio. E já disse também um outro teólogo, Israel Mazakorati, você me zoa, Israel, eu cito você, é diferente a pegada aqui, cara. Tá vendo? Ontem Israel, em uma das suas conclusões, né, ele trouxe algo que faz muito sentido aqui, é um gancho para a gente, né? As famílias que constituem a história bíblica foram estruturadas pela influência do seu meio, cultura, leis, convenções sociais, visão de mundo. As histórias das famílias bíblicas não são exemplares como padrões a serem seguidos. Elas são retratos de como as coisas aconteceram e não como elas devem ser. Então a gente precisa olhar para a família de Abraão, para a família de Noé, para a família de Davi, para as famílias do Novo Testamento, e não buscar ali um elemento para dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Mas tá bom, a partir daquela cultura e daquele contexto, quais princípios tem aqui? Que com o passar do tempo as culturas foram mudando, o jeito de viver, o jeito de se relacionar foi mudando, mas o princípio permanece, ou o princípio deve permanecer. Quando a gente vai falar sobre o papel do homem e da mulher, o papel do marido e da esposa, a gente vai esbarrar na perspectiva cultural. A Bíblia foi escrita séculos atrás. O Israel trouxe bem ontem, se você não viu, depois você assiste no YouTube, uma baita introdução explicando como funcionava o mundo antigo. As famílias que, inclusive, viviam no Antigo Testamento a partir de uma lógica da poligamia. Isso aí não faz sentido para a gente. Que vivia numa lógica onde os entes da família eram encarados como mercadoria. Filho, filha, esposa, concubinas. Não dá para a gente trazer a mesma lógica de lá para cá. Dá para a gente olhar e extrair princípios. Opa! E aí é o desafio de, a partir desses princípios, aplicar no nosso contexto. E parte da nossa reflexão hoje vai ser tentar invadir assim o ponto central dessa relação entre marido e esposa, buscando encontrar qual é o nosso modelo. Todo marido, toda esposa se relaciona na família e na conjugalidade a partir de um modelo. Seja ele herdado pelo seu pai, pela sua mãe ou pela própria cultura, enfim. E a ideia é a gente lançar luz nisso e ver o que movimenta os nossos passos dentro desses papéis, porque a partir desses modelos, desses paradigmas é que nós vamos nos alinhar como marido e como esposa, né? E aí, no relacionamento cristão, isso às vezes é fonte de conflito profundo, porque às vezes quando a gente vai sacudindo um ao outro, a gente vai vendo que os modelos não são bíblicos. São modelos importados de outras coisas que não a Bíblia. Ou é uma tentativa de replicar uma cultura que não é o nosso tempo. Uma forma, ao invés de se apegar ao conteúdo. E a proposta aqui é trazer um olhar dentro do conteúdo. Quando a gente vai para o mundo antigo, os papéis eram muito bem definidos do marido e da esposa. Na cultura bíblica e também em outros povos. Rara algumas exceções, mas principalmente os povos registrados na revelação bíblica, né, que a gente mais conhece, Egito, Babilônia, Pérsia, enfim, a Síria, esses povos, eles eram regidos por uma lógica muito comum em relação ao papel do marido e da mulher. Ao marido, o seu papel era ser o chefe da casa, era ele quem mandava, a autoridade máxima. Ele era responsável pelo sustento da casa, ele era o responsável moral e religioso, então era ele quem respondia legalmente pela família.
era ele quem falava com a divindade, falava com Deus, né? Era uma realidade onde as mulheres tinham um espaço limitado, inclusive na adoração, né? Na adoração pública. Quando você vai para a mulher, existia já incluído ali no pacote do papel da mulher uma submissão cultural. Mulher que nascia no mundo antigo, primeiro ela era submissa, sujeita, e a submissão aqui no sentido de um autoritarismo, né, ao seu pai. Então, se o seu pai quisesse vender, tinha autoridade para vender, dar ela em casamento para uma outra pessoa, dava, enfim. E depois ela passava para uma submissão ao marido. Ela, desde pequena, era educada para ser responsável pelo lar. A mulher tinha um enfoque como transmissora da linhagem. Então, para muitos povos, a linhagem era contada a partir da mulher. Então, para você fazer parte de um povo, era necessário ali ser filho da mulher, né? Era descendência a partir da mulher. Então, principalmente a descendência masculina, né? Tão esperada. Mulheres que não podiam ter filhos, eram mal vistas, escanteadas. A gente reconhece muitas histórias bíblicas, o Israel citou algumas. E a mulher tinha uma menor participação, a esposa tinha uma menor participação na vida social, até mesmo na vida da família ali, quando você tinha festividades familiares, né? A mulher não sentava à mesa com os amigos do marido, né? E também na perspectiva religiosa. Os papéis eram bem definidos. Isso a gente está falando de uma sociedade de mais de 2000 anos atrás. De lá para cá, muitas coisas mudaram. De lá para cá, a gente viveu uma estruturação na sociedade, né? Uma mudança na sociedade. Então, muitas coisas mudaram dentro dessa perspectiva. E essa história bíblica, ela vai lançando luz nas famílias que são apresentadas ali. A partir dessa luz que é lançada, a gente vai vendo muito dessa estrutura bem assim prática, né? Na figura do patriarca, na submissão da mulher, na luz que é contada e lançada no homem, no pai, no marido, né? No escanteamento das mulheres, das mães, enfim. Agora, será que essa estrutura de fato revela uma perspectiva divina? Era isso mesmo que Deus propôs quando pensou família, quando pensou marido e mulher? Por isso eu quero ir para o princípio, né? O Israel ontem citou o texto dos fariseus falando com Jesus acerca do divórcio, e Jesus, o primeiro ponto dele é como ele relembra como é que era no princípio, né? Não foi assim desde o princípio. Então a gente precisa voltar e olhar o modelo da criação. E aqui eu quero me ater a Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 2. E é interessante que quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, ali no contexto da criação, Gênesis capítulo 1, Deus cria todas as coisas e por fim cria o homem e mulher, a sua imagem conforme a sua semelhança. E aqui é um ponto importante. Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Cria um ser conforme a sua imagem e semelhança, cria uma outra família. Homem e mulher os criou. Então a gente não pode ver a criação do homem e da mulher separadamente dessa perspectiva da Trindade quanto família. De criar na história também um outro ser que teria capacidade de vivenciar o que a Trindade vive, de ser uma família, de ser uma unidade composta, a tal ponto, numa harmonia profunda, num relacionamento profundo de amor, que você não sabe onde um começa e o outro termina. É uma unidade profunda. São 3 pessoas distintas, mas que são vistas como um. É uma unidade, não são 3 deuses, é uma unidade.
Deus é uma família, cria um ser à sua imagem conforme a sua semelhança, cria outra família, por isso que no relato da criação você vai ter sempre essa repetição: homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou, porque a criação se completa nessa perspectiva da família. E quando nós vamos para Gênesis 2, tem muitas coisas ali, né? Uma delas é que Deus dá ao homem a tarefa de cultivar e guardar o jardim. O texto segue e no verso 18 do capítulo 2, a gente tem uma declaração no mínimo curiosa, que Deus diz: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então a Trindade, olhando o homem, traz essa fala: não é bom que o homem esteja só. Mas a questão é que o homem não estava só. Tinha a Trindade ali. A gente fala tanto que Deus basta, né? Se Deus está no negócio, tá bom. Precisa mais de quem que a gente precisa, né? Se tem a Trindade ali na relação do homem com o jardim. Mas esse só aqui não é que ele está sozinho, não tem ninguém. Esse só tem a ver com o propósito da criação da família. De desfrutar o que a Trindade desfrutava, de ser uma unidade composta. Deus cria um ser à sua imagem, conforme a sua semelhança, cria uma outra família. Um homem sozinho não é uma família. Precisa de ter uma companheira ali, para que de fato desfrute da mesma perspectiva da Trindade. A partir daí, o propósito da Trindade é uma auxiliadora idônea, né? E nós temos, dentro dessa perspectiva, a lógica da parceria. Deus dá uma missão ao homem, mas junto com essa missão também levanta alguém equiparado ao homem, idônea, preparada, para auxiliá-lo nessa missão, sobretudo para desfrutar dessa perspectiva da unidade composta, de ser uma família assim como a Trindade. O texto segue no verso 23, quando o homem cai no sono, Deus da costela do homem, o Israel trabalhou esse texto, faz a mulher, trabalhou esse texto ontem, faz a mulher, ele acorda e vê a mulher, e ele diz: então disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Em algumas versões, esse texto vem até numa formatação diferente, porque aqui é uma expressão poética, né? O homem está vendo a mulher e ele diz: uau, Deus, caprichou, hein? Em outras palavras, né? Ele traz uma poesia ali para descrever o que ele está vendo. E é muito curioso porque nos versos anteriores, entre o verso 18 e o verso 23, quando a Trindade percebe que o homem está só, diz que Deus trouxe os animais diante do homem para que ele desse nome aos animais. E ele dá nome a todos os animais e ao fim o texto diz que não se encontrou para ele nenhum que correspondesse. Graças a Deus. O homem podia ter olhado para o macaco, para a macaca, acho que dá. Graças a Deus não, né? Mas é muito curioso isso, né? Essa fala do texto. Não encontrou para o homem nenhuma que fosse correspondente. A partir disso, o homem é levado ao sono, né? Deus dá uma anestesia geral no homem, tira a coluna, a costela dele, ali faz um clone, né? Uma reprodução, sai a mulher, e aí ele olha e diz: essa sim é osso, né? Por isso que começa: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O que revela algo interessante, perspectiva de extensão. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. É diferente dos animais, é diferente do próprio Deus. Tem uma extensão aqui, ó. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. E por fim, um outro destaque no capítulo 2 é o versículo 25, que encerra o capítulo dizendo que homem e sua mulher viviam nus
e não se envergonhavam. E é muito interessante o texto terminar assim, porque no capítulo 3 a gente vai ter um gancho para esse término aqui. Mas traz a perspectiva de uma relação de unidade profunda. Eles se viam como extensão, havia ali uma relação de parceria, auxílio idôneo, dentro da missão que Deus havia dado ao casal, e a partir disso havia uma perspectiva de unidade profunda, não havia razão para sentir vergonha ou qualquer outro sentimento, e a nudez de um e de outro não gerava incômodo, porque eles se viam como uma extensão, não se viam como concorrente, não se viam como um e outro. Eles viam as suas diferenças, mas isso estava envolto numa perspectiva de unidade. Então, no princípio, quando Deus faz ali homem e mulher, e pensando dentro da conjugalidade, no princípio, essas eram marcas evidentes. A gente poderia destacar outras, mas eu quis destacar essas três. Uma relação de parceria profunda diante da missão que Deus havia dado, uma perspectiva de extensão profunda, uma só carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne, e uma perspectiva de unidade, a semelhança da unidade da Trindade. Mesmo sendo dois, eram uma só carne. A Trindade, mesmo sendo três, é um só Deus. Deus é uma família, criou um ser conforme a sua imagem e semelhança, criou outra família. Então o projeto era esse. Mas, entretanto, todavia, contudo, porém, a gente também ouviu Jesus falando aos fariseus que por causa da dureza do coração humano, Moisés outorgou a carta de divórcio. O que revela que alguma coisa deu errado e trouxe um outro modelo. Gênesis 2 traz um modelo de vivência do casal, um modelo onde se construiria os papéis do homem e os papéis da mulher, do marido e da esposa. Se o marido fosse caçar, a esposa ficava para cuidar da casa, enfim, não importa. A questão seria qual é o modelo que estava regendo isso. Um modelo de parceria, um modelo de extensão e um modelo de unidade. A partir desse modelo, a gente vai definindo as funções sociais no jardim. Porém, a queda também imprime um outro modelo. E aí a gente vai para Gênesis capítulo 3, a serpente vem, entra no jardim, seduz a mulher come do fruto, e logo que come do fruto, no verso 7 do capítulo 3, vai dizer: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha aí o gancho do capítulo 25. Quando a gente vai ler o livro de Gênesis, isso vale para outros livros também, a gente tem que lembrar que a gente está lendo um livro narrativo, né? Então é legal um dia você pegar e fazer o exercício de ler o livro de Gênesis numa sentada só. Como se você estivesse vendo uma única história, e é isso, né? A proposta do livro de Gênesis não é falar sobre a criação. A proposta do livro de Gênesis é falar sobre família. O livro de Gênesis é um livro sobre família. A primeira família é a família da Trindade. A segunda família é a família humanidade. E aí você vai tendo outras famílias. Depois vem a família de Noé, a família de Abraão, a família dos patriarcas, enfim, e vai culminar e acabar lá em Jacó. É uma história sobre famílias. Então, quando você termina o capítulo 2 falando sobre a nudez, como não sendo algo que gerava qualquer constrangimento ou impedia a relação dos dois, no capítulo 3, um efeito primário ali do comer do fruto, da rebelião a Deus, foi que os olhos foram abertos e eles viram que estavam nus. Ou seja, há uma ruptura agora nesse casal. Aquilo que antes, ok, não tem problema com isso, agora se tornou uma barreira. A gente passou a se olhar agora como o outro. Esse é o outro. Tanto é que a fala de Adão, quando Deus fala sobre o que aconteceu, ele fala: a mulher que o Senhor me deu, né? Então há uma ruptura profunda.
O texto avança no verso 16, quando Deus fala sobre a maternidade, o André vai falar mais sobre isso, trazendo agora como seria a relação da serpente, do diabo com a mulher, ou seja, o diabo iria perseguir a mulher por causa do seu descendente, e falando da relação da mulher com a maternidade, e falando também da relação da mulher com o marido. E o texto do verso 16 do capítulo 3 vai dizer: o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Opa! Se em Gênesis capítulo 2 você tem uma perspectiva de parceria, em Gênesis capítulo 3 entra uma perspectiva de ruptura. Se em Gênesis 2 você tem uma perspectiva de extensão, em Gênesis 3, a partir da queda, você tem uma lógica de domínio. A relação entre homem e mulher vai ser travada dentro dessa perspectiva de domínio. O homem dominando sobre a mulher tentando escapar do domínio do homem. E é muito curioso, porque a mulher ela vai enfrentar também uma perseguição diabólica. O diabo vai perseguir a mulher, a serpente vai ser inimiga da mulher por causa do descendente que a mulher traria, e a gente sabe que era uma referência a Jesus Cristo. Mas quando você lê a história, com exceção de Apocalipse, que vai falar do dragão que perseguia a mulher, para descrever todo o movimento histórico, né, de uma forma poética, disso que é posto em Gênesis capítulo 3, você não tem registro, ou pelo menos que eu me lembre, registro na Bíblia, do diabo literalmente fustigando a mulher. Ele não faz isso. Quem faz isso são os homens. Maior opositor da mulher na história é o homem. Porque essa relação agora, entre homem e mulher, entre marido e esposa, é uma relação pautada no domínio. Bom, e essa é uma marca da história. Inegável. Qualquer momento histórico que você olhar, eu comecei citando aqui um exemplo da Pérsia, né? Mas em Israel, no Egito, né? Hoje, ontem, é uma lógica do domínio. E esse é um ponto de tensão, inclusive, na efervescência que a gente vê hoje, né? Por exemplo, das muitas pautas feministas, por exemplo, que também trabalham com uma lógica de domínio. Querem tirar o pêndulo de um lado e colocar do outro lado. O conteúdo é o mesmo, é quem vai dominar no final. Isso marca a trajetória das relações entre marido e mulher, e não só entre marido e mulher, mas isso também se expande na relação familiar, na relação da sociedade como um todo. E o texto também, no verso 7, não é o verso 7 aqui, já é no final, está errado aqui, mas já é no final dessa fala de Deus à mulher, e depois Deus fala ao homem da sua relação com a terra, e fecha com algo muito curioso também. O texto diz: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Adão, Gênesis capítulo 5, versículo 2, era o nome do casal. Gênesis 5, 2. Esse é o relato da criação. Homem e mulher os criou, a sua imagem os criou, macho e fêmea os criou e os abençoou com o nome Adão. Adão quer dizer humanidade. Quando Deus faz a mulher e o homem vê a mulher, ele diz: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tirado. Adão, além de ser pentecostal, que já chama a irmã de varoa, né? Ele não dá nome à mulher. Ali, como Israel bem mostrou para a gente, é uma variação do hebraico. Isha. É uma variação. Varão, varoa. No capítulo 2, o homem dá nome aos animais. Mas não dá nome à mulher. No capítulo 3,
O homem faz como fez com os animais. Assume o nome do casal para si e dá o nome para a mulher. O modelo aqui é um modelo de apropriação, uma extensão do domínio. Quem dá nome domina. A gente dá nome animal, a gente dá nome, ali Adão, né, dá nome aos animais, era parte da sua função, mas quando ele vê a mulher, ele não dá nome à mulher. Mas em Gênesis capítulo 3, a partir da perspectiva da queda, tem-se uma outra lógica, que é a lógica da apropriação. A partir daí infiltra-se na história e isso ajuda a gente a entender por que em culturas das mais distintas, você tem a mesma lógica de ruptura entre homem e mulher, que se expande entre pai e filho, enfim. Você tem a mesma lógica de domínio, seja no Egito, seja na Babilônia, seja em Israel, seja na Pérsia, na China, onde for. E uma lógica da apropriação. A mulher é uma mercadoria. A mulher é um bem. O filho é um bem. Assim como a ovelha. Isso se dá por causa da rebelião com Deus. É muito interessante, às vezes eu vou ler alguns sociólogos, né, e tudo mais. E é interessante ver que os caras, eles não trabalham com a categoria de pecado. Sociologia não trabalha com a categoria de pecado, a não ser que seja um sociólogo cristão. Mas, a rigor, na academia, você não trabalha com a ideia de Deus, de redenção, de salvação, de queda. Então, eles vão dar outros nomes para isso, que a gente reconhece ser o pecado, né? E eu fico lendo e falo, pô, que legal, mas isso aqui é pecado, é o pecado. Como o pecado vai se ramificando na história, nas culturas, ganhando muitos nomes, machismo, feminismo, seja lá o que for, patriarcado, dentro dessa relação, né? Mas a raiz disso, do ponto de vista bíblico, é essa ruptura com Deus que gera um desdobramento profundo na ruptura do homem com a mulher, numa lógica de domínio, numa lógica de apropriação. Bom, para finalizar essa primeira parte, você tem duas lógicas operando aqui no livro de Gênesis. A lógica de Gênesis capítulo 2 e a lógica de Gênesis capítulo 3. No princípio, a proposta era Gênesis capítulo 2, parceria, extensão, unidade. A partir da queda e da rebelião da humanidade com Deus, você tem a lógica da ruptura, a lógica do domínio, a lógica da apropriação. Por que é importante olhar para isso? Como eu disse, o modelo que a gente abraça, consciente ou inconscientemente, vai refletir na forma como a gente vive os relacionamentos. Então, não adianta a gente falar sobre os papéis do homem e da mulher, do marido e da esposa, que são questões bem práticas, cotidianas e que mudam de acordo com as culturas e com os tempos, sem a gente primeiro se perguntar qual é o modelo que tem regido a minha forma de ser marido. Qual é, e não é para cutucar o marido agora não, irmão. Qual é o modelo que tem regido a minha forma de ser esposa? Qual é o modelo que tem regido a minha forma de ser pai, de ser filho, de ser mãe? Porque a partir desse modelo, os nossos papéis e a nossa interação social vai seguir essas ramificações, que podem ser dentro de uma lógica de parceria, de extensão e de unidade, como Deus pensou quando formou o primeiro casal, ou pode ser a partir de uma lógica de ruptura, de domínio e de apropriação, como a gente vê, por exemplo, no decreto dado pelo rei Xerxes. Agora os homens vão mandar em casa e ponto, acabou. Qual é o modelo que está por trás da nossa construção familiar? Qual é o modelo que rege a nossa forma de ser marido, a nossa forma de ser esposa? Qual é o modelo que está por trás disso? Ok? Pausa para o lanche.
10, 15 minutos, a gente volta para cá. Sigamos aqui, marido e esposa, seus papéis frente às mudanças culturais, só relembrar um pouco do que a gente conversou no primeiro momento. No relato da criação, temos dois modelos relacionais entre homem e mulher, marido e esposa, que são diametralmente opostos, né? Então são dois modelos que são opostos, se opõem. Duas formas de viver a conjugalidade, de construir família, e a gente pode estender isso para construir sociedades, igreja, seja lá o que for, mas duas formas de relacionamento e de modelos que não dialogam, eles são opostos. E aí é interessante perceber que a história bíblica vai se desenvolver e dentro dela, dentro da revelação bíblica, da história bíblica, a temática do marido e da esposa, a partir dessa tensão de modelos. A partir do modelo de Gênesis 2 em tensão com Gênesis 3. Na maioria das vezes, seguindo o modelo de Gênesis 3, a lógica do domínio, a lógica da ruptura, a lógica da posse, isso na relação da conjugalidade, é a forma como a sociedade vai se desenvolver, a lógica do marido quanto chefe da família, no sentido de que tudo ali é propriedade dele, ele faz o que ele quiser, enfim. E as demais coisas orbitam ali em torno da figura do marido, né? Então você tem essa tensão ao longo do texto bíblico. Por isso que é sempre desafiador quando a gente vai olhar para a forma como aquelas pessoas viviam, construíam família, à procura de copiar um modelo sem levar em consideração que esse modelo ali, daquela cultura, daquela família, se dá a partir dessa tensão. Qual é o modelo que está operando por trás da casa de Davi, da casa de Abraão? Qual é o modelo que está por trás da lógica dos reis, né? De como os reis lidavam com o povo, né? Enfim. Mas, ok, qual a resposta a essa tensão? Ou como o Evangelho nos ajuda a olhar para essa tensão e qual o caminho que o Evangelho aponta para nós? E aí eu quero relembrar de uma conversa de Jesus com os seus discípulos, onde ele traz essa fala: entre vocês não será assim. Quando Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos para celebrar a ceia, Lucas registra que surgiu entre eles uma discussão sobre quem seria o maior. Olha aí a lógica de Gênesis 3. Quem vai mandar? Quem é o maior aqui? E Jesus responde essa tensão dizendo: olha, na sociedade que a gente vive, os reis dominam sobre os servos, os mais poderosos sobre os mais fracos, quem tem muito sobre quem tem pouco, é uma lógica de dominação. Mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Essa é uma fala de Jesus aos seus discípulos, que se aplica também na conjugalidade. Entre marido e mulher, dentro da perspectiva da fé cristã, a gente não adota o mesmo modelo vigente no mundo. Baseado numa lógica de ruptura, numa lógica de domínio, numa lógica de apropriação. Nós somos discípulos de Jesus e somos chamados a viver na conjugalidade a partir dos ensinamentos de Jesus e dessa chamada. Entre vocês não será assim, não vai ser assim que vocês vão desenvolver a maternidade, a paternidade, a conjugalidade, a construção de família, a vivência social, o relacionamento comunitário de fé. Vocês não vão viver a partir da lógica da queda de Gênesis 3, que está aí imperando no mundo à torto e à direito. E aí, quando a gente vai para o apóstolo Paulo, e ele vai apresentar
aos irmãos da sua época, isso se estende a nós também, como que um casal rendido a Cristo, cheio do Espírito Santo, vive a sua vida cotidiana, a sua vida ali do dia a dia, marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, se estendendo aos servos que também faziam parte da família, como o Israel bem trouxe ontem. Paulo, ele vai trazer um princípio norteador a todos, em Efésios capítulo 5, 21. Ele vai dizer: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Antes disso, ele vai dizer: agora que vocês estão cheios do Espírito, vocês buscaram encher-se do Espírito, e começa a descrever a forma como um discípulo autêntico de Jesus vive. Antes de entrar nas aplicações ali diárias, cotidianas, entre marido e mulher, pai e filho, o chefe da casa com o servo, o senhor e o servo, ele começa com esse princípio que se estende a todos: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos lembrar que esse princípio é dado num ambiente, e aqui a gente está no contexto judaico, no contexto grego, no contexto romano, onde imperava o modelo de Gênesis 3, de ruptura, de domínio, de apropriação. Paulo vai descrever a vivência familiar a partir de um imperativo que se estende ao marido, à esposa, ao pai, ao filho, à mãe, ao filho, ao senhor e ao servo. E esse imperativo comum que norteia a vida do discípulo de Jesus é: sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Então, quando os discípulos de Jesus se reuniam para louvar a Deus, não importava se quem estava ensinando fosse um escravo. O senhor, dono desse escravo, sentava ali e ouvia, como um irmão, recebia como um irmão. Se era um rico ou era um pobre, o próprio apóstolo Paulo vai descrever essa nova criação, essa nova comunidade, onde não há homem, nem mulher, nem judeu, nem gentil, nem bárbaro, nem cita, nem senhor, nem escravo, mas Cristo é um em todos. Então, esse é o imperativo primário de todo discípulo de Jesus, e ele se aplica na construção diária e cotidiana do lar. Um marido que se sujeita à sua mulher, uma mulher que se sujeita ao seu marido, um filho que se sujeita ao seu pai, um pai que se sujeita ao filho. Quando Paulo continua escrevendo a partir do verso 21 do capítulo 5, e aí eu vou trazer alguns destaques focando a questão de marido e mulher, no verso 22 e 23, ele começa dizendo às mulheres: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Essa é a hora que o marido dá a cotovelada na mulher. Tá vendo aí, ó? A gente tem muita dificuldade com essa palavra sujeitem-se, né? Sujeição ou submissão. Paulo não tem dificuldade de usar essa palavra porque ele não está falando de sujeição a partir de um modelo de Gênesis 3. E aí é que está. Às vezes eu ouço muitas falas nas conversas ou até mesmo em outras pregações dizendo a mulher tem que se sujeitar ao marido, e fico com uma impressão de que a lógica ali é Gênesis 3. A Bíblia trabalha um conceito de autoridade. Isso é um outro tema. Mas entre a Trindade existe autoridade, Deus outorga essa autoridade a homens, mulheres, instituições. A autoridade vem da parte de Deus. E aqui é interessante que Paulo destaca um aspecto de autoridade do homem, como cabeça do lar ali, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Agora, Paulo não está falando
de liderança, de autoridade, de sujeição, a partir de uma lógica de queda, como nós conhecemos. Esse texto é um texto que traz sempre uma celeuma. Nossa, é um absurdo, como isso? Porque o nosso conceito de autoridade sempre é uma figura de autoritarismo, invariavelmente. O nosso conceito de sujeição é sempre um conceito ruim. E não é para ser diferente. A gente tem um farto registro histórico horrível dentro dessa perspectiva, inclusive no ambiente religioso, usando esse texto para legitimar ações de indignidade, de crueldade. Só que não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo, ele é quem mais desconstrói a perspectiva de domínio e de poder. Eu estava conversando com o André ali antes, né? E ele falou uma coisa interessante do livro de Efésios, que eu vou falar como se fosse minha, mas é do André. Que Paulo, no livro de Efésios, ele vai trabalhando essa ideia de como Deus, em Cristo Jesus, vai unificando as coisas. Vai quebrando essa perspectiva de autoridade, de um maior do que o outro. Então, a criação está sendo convergida em Cristo, Cristo derruba a parede de inimizade entre judeus e gentios e faz um só povo, aqui entre homem e mulher, e depois entre pai e filho, e depois entre senhor e servo. Então, quando Paulo traz aqui uma perspectiva de que na nova criação há uma relação de sujeição mútua, de submissão mútua, sobretudo destacando dentro da perspectiva da relação do marido e da mulher e sinalizando o marido ele tem um papel de liderança e de responsabilidade sobre a família e a mulher ela se submete a isso. Essa expressão de submissão não pode ser maculada ou entendida a partir de uma lógica caída. Não é isso que Paulo está falando. Ele desconstrói isso no texto, inclusive. Porque depois ele vai dizer, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Versos 22 e 23. Está errado aqui também. Dei um Ctrl+C, Ctrl+V, desculpa, tá, gente? Mas depois você vê lá no texto, mas está lá. O princípio de sujeição mútua se manifesta e se estende aos homens. Se estende à mulher, se estende aos homens, ao pai, ao filho e ao pai, ao senhor e ao servo. Paulo está desconstruindo a lógica romana, a lógica grega, a lógica judaica, que na aliança conjugal operava a partir de Gênesis 3. Ele diz, entre vocês não será assim. Vocês vão se submeter mutuamente um ao outro. E numa relação onde há uma submissão mútua, uma sujeição mútua, não há nenhum constrangimento ou nenhuma dificuldade em se sujeitar. O modelo aqui é Jesus Cristo, inclusive. O homem exerce a liderança a partir do modelo de Jesus Cristo. Acho que ninguém aqui tem dificuldade a se submeter a Jesus Cristo, né? Confiar em Jesus Cristo. O problema é que nós, homens, falhamos nisso. Ao longo da história. E nos apropriamos desse texto a partir de uma lógica mundana para legitimar Gênesis 3. E para dizer, tá vendo? Você precisa se sujeitar porque eu sou o cabeça, está escrito aqui no texto bíblico. A gente lê o texto a partir de Gênesis 3, a partir de uma lógica de ruptura, a partir de uma lógica de domínio, a partir de uma lógica de apropriação. E quem opera a partir de Gênesis 3 usa a Bíblia. Bom, tem exemplo à torta e à direita aí, né, gente? Usa a Bíblia como pretexto para legitimar as maldades mais absurdas. Principalmente nesse contexto da conjugalidade.
Paulo vai chamar a gente para uma relação de sujeição mútua, para uma relação de amor. Nos contratos sociais da época do apóstolo Paulo, não existia a palavra amor num contrato entre um homem e entre uma mulher. E o amor aqui, você sabe, não é o amor romântico, é o amor sacrificial. No contrato romano, grego, judaico, persa, o que vinha descrito eram os direitos dos homens e os deveres das mulheres. Paulo diz, entre vocês não será assim, marido ame sacrificialmente a sua esposa. Quem é que vai cozinhar? Quem é que vai trabalhar fora ou dentro? Quem é que vai cuidar do filho? Quem é que vai acordar de madrugada? Essas coisas são importantes, mas elas são pequenas diante do chamado do casal, discípulo de Jesus, para viver a fé. O ponto essencial primeiro é decidir sobre qual modelo a gente vai operar. Como é que a gente vai se relacionar aqui quanto marido e quanto esposa? Haverá ou há entre nós um compromisso profundo de sujeição mútua, um reconhecimento de liderança, tanto no sentido geral, quanto também nos seus desdobramentos diários e cotidianos, porque o fato da gente às vezes assumir a ideia do homem como o chefe da casa, não exclui que a mulher não exerce liderança sobre outras áreas, pelo contrário, um casamento saudável é um casamento onde a gente, a partir dos nossos dons e talentos, a gente vai entendendo a nossa atuação ministerial em casa. A mulher é melhor para cuidar das finanças, então ela cuida das finanças. Se deixar com o homem vai dar ruim. O homem é melhor para isso aqui. Você tem essa aptidão. Mas antes disso, das questões práticas, vem primeiro essa perspectiva. A gente está se relacionando a partir de uma lógica de sujeição mútua, de amor sacrificial, onde o homem, e aqui o exercício da liderança que Paulo coloca como dada ao homem, onde ele é o cabeça, usando a metáfora da relação de Cristo com a igreja, é uma liderança muito específica, para trazer a esposa em santidade diante de Deus. Isso é uma responsabilidade que é dada a nós. Interessante que Deus dá uma ordem no jardim, dá a missão para o homem de cuidar e cultivar do jardim. E quando acontece de comer do fruto, a mulher come do fruto, mas Deus fala para o homem, onde é que você estava? Primeira fala de Deus, onde é que você estava? A gente não pode deturpar esse ministério de sujeição mútua, esse ministério de amor sacrificial. O texto continua dizendo, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Os contratos sociais não tinham nenhuma dessas perspectivas de amor, respeito. A mulher sabia que o caminho que ela tinha era um caminho de submissão cega, a partir de Gênesis 3. Respeito existe em ambientes onde a autoridade não é exercida pela força, não é exercida com medo, mas sim como um reconhecimento de autoridade. Aí tem-se respeito. Paulo vai apresentar e resgatar algo que nunca deveria se afastar do seio da família e da conjugalidade, que é a perspectiva de mutualidade. Homem e mulher vivem uma relação de mutualidade, cada um do seu jeito, a sua função, exercendo o desafio da vida cotidiana, mas a partir dessa perspectiva mútua, do imperativo, sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Então você tem um resgate daquilo que é proposto em Gênesis 2, numa perspectiva mais profunda, tendo Cristo como referência. E é interessante que você vai ter outros textos onde Paulo vai falar e vai descrever, Paulo, Pedro, enfim, vai descrever das vidas,
dia a dia cotidiano, né, do homem e da mulher, Tito capítulo 2, verso 3, verso 5, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Se a gente olha para esse texto, a partir de Gênesis 3, a nossa tendência é congelar a cultura. Tá vendo? A mulher tem que ser dona de casa, é isso aí, o texto está falando. Só que Paulo não está falando a partir dessa perspectiva. A preocupação dos apóstolos não era ensinar quanto à forma, mas quanto ao conteúdo. Porém, o ensino dos apóstolos se dá numa cultura, se dá numa forma, se dá numa relação cultural. É aquele exercício, a revelação, ela aparece no meio da cultura. A perspectiva do apóstolo Paulo e a recomendação às mulheres é, olha, independente daquilo que você for fazer, faça com excelência, porque a ênfase do texto aqui é para que a palavra de Deus não seja difamada. Não é dizer, ó, as mulheres estão restritas a serem donas de casa. Até porque quando, e antes, né, também não há nenhum demérito, e a gente precisa resgatar isso hoje, né, da mulher cuidar da casa. Não há nenhum demérito nisso. Aliás, culturalmente, e de novo, é uma perspectiva cultural, as mulheres têm uma habilidade melhor para cuidar das coisas e organizar do que os homens, né? Isso é uma lei divina? Não. Isso é uma convenção cultural. Isso é uma convenção cultural. É interessante que você tem algumas mulheres da Bíblia que se destacam em tantas outras coisas. Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, né? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Descreve uma mulher empreendedora. Comprava terra, vendia terra, comprava ovelha, tratava dos negócios. Era uma mulher para frente do seu tempo. Não estava destinada apenas ao cuidado doméstico. Pelo contrário, exercia a sua vocação, as suas habilidades. Atos capítulo 16, verso 4, vai falar de uma mulher chamada Lídia, que também era uma empresária, vendedora de púrpura. Tinha alcançado, tinha levado a sua mercadoria à alta sociedade do seu tempo. Em nenhum momento há uma restrição quanto ao desenvolvimento vocacional e do trabalho das mulheres. Em Atos capítulo 18, verso 26 e outros textos, vai fazer referência a Priscila e a Áquila. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, se referindo a Apolo. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. É muito interessante que das muitas vezes, não todas, mas das muitas vezes que Lucas ou Paulo vai citar Priscila e Áquila, fala primeiro nessa ordem, Priscila e Áquila. O que era incomum naquele tempo, onde os maridos são citados primeiro. O que possivelmente apontava um destaque ministerial de Priscila. Uma liderança de Priscila, juntamente com Áquila, obviamente, que ensinava, que exercia o seu ministério no começo da igreja, tinha uma posição importante, eram cooperadores e parceiros do apóstolo Paulo. Homens e mulheres precisam desenvolver vocação e trabalho. Por muito tempo, graças a Deus, isso foi se dissipando, embora ainda exista. A vocação da mulher foi podada. Foi podada. A gente precisa lembrar que em Gênesis 2,
o projeto inicial é que o cultivo e o guardar do jardim, o encher a terra e o multiplicar, o dominar sobre peixes, é uma missão de Deus dada aos dois. A mulher tem vocação, o homem tem vocação. Nessa relação de parceria, nessa relação de sujeição mútua, nessa relação de amor, nessa relação de mutualidade, o homem se alegra em ver a sua mulher se desenvolver. Eu falo isso para mim todos os dias, o meu sonho é que você ganhe muito dinheiro para eu ficar em casa. É o que eu mais quero, eu imitei isso do André. Eu quero só isso. O homem se alegra em ver a mulher se desenvolver, auxilia qual é a sua vocação no reino, como é que você serve o reino de Deus, qual dom Deus te deu. O dom que Deus deu para a mulher não foi para varrer a casa, não foi para limpar o fogão, embora isso sejam elementos essenciais e ações essenciais do cotidiano. Mas homens e mulheres são chamados para resplandecer a graça de Deus por meio do dom que Deus deu para cada uma. O homem se alegra nisso, se empenha nisso, investe recurso nisso. Assim como a mulher também se alegra em ver o seu marido encontrar a sua vocação. Não resume o seu marido a alguém que apenas traz dinheiro para casa. O seu papel é trazer dinheiro para casa para eu gastar. E ela vai lá e gasta descontroladamente e coloca o marido para rodar numa esteira igual um hamster, né? Ele não sai dali nunca. Não, olha para o seu marido, ora e pergunta qual é a vocação do meu marido, Senhor? Para que o Senhor chamou meu marido para atuar no teu reino? E como eu posso ser uma serva submissa ao Senhor, submissa ao meu marido, um instrumento nas tuas mãos para que o caráter de Cristo seja lapidado na vida dele e ele cumpra a vocação dele no reino? Eu costumo dizer que entre discípulos de Jesus, marido e mulher, a briga entre um casal que é cheio do Espírito Santo é para saber quem vai servir. Porque o marido diz, não, deixa que eu vou servir a mulher. Não, eu que vou servir. Não, eu que vou servir. Não, eu que vou servir. Você fala, gente, tira aí no para o ímpar para ver. É um desejo de servir. Pedro, aí vem a parte do cutucão das mulheres, dizendo aos maridos, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. A gente lê esse texto aqui hoje e isso passa desapercebido. Tenta trazer esse texto numa cultura estruturalmente patriarcal. O homem não se envolvia com nada. E a ética cristã vai dizer, envolva-se, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse texto também é outro texto incrível. Pedro sinaliza para a gente que às vezes as orações não são ouvidas. E parte disso tem a ver com a forma como a gente trata a nossa esposa. E numa sociedade onde o marido era um chefe da família que poderia simplesmente dizer, eu não vou me envolver com nada, a ética cristã diz não. Viva a vida comum do lar. Numa sociedade onde a mulher era a parte mais frágil, sobretudo do ponto de vista social, diz, trate a mulher de forma diferente. Você pode até ter uma carta do Estado que diz, você pode tratá-la como mercadoria, mas entre vocês não será assim. Vocês não viverão e não vão definir os papéis sociais de vocês a partir de Gênesis 3. Não é Gênesis 3. Paulo, de novo, 1 Coríntios capítulo 7, esse texto eu acho incrível. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Já que não tem criança no auditório, e já passou do horário de censura, Paulo está falando aqui da vivência sexual do casal.
não tem nenhum texto antes desse que se proponha a trazer isso que Paulo traz. Nesse contexto e nessa cultura patriarcal, sobretudo na questão da sexualidade, sinalizando que, entre os discípulos de Jesus, a mulher não é um objeto de uso do marido. A partir da lógica de Gênesis 3, do domínio do desejo. Não, pelo contrário, há uma relação igualitária. O corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. O incentivo de Paulo é: não se neguem, a não ser que vocês se proponham conjuntamente em fazer um jejum. Mas que seja por curto espaço de tempo. Isso aqui é muito revolucionário, gente. Passa desapercebido por nós. Mas esse debate entrou na história, sabe quando? No século XX. Foi no século XX. Só no século XX que levantou-se a pauta de que as mulheres também podiam ter prazer na relação com seus maridos. Século XX, Paulo antecipou em 20 séculos. 20 séculos. Por quê? Porque quando um marido e uma mulher, a partir do Evangelho, se relacionam, não se relacionam a partir de Gênesis 3, mas a partir de Gênesis 2. A partir de uma lógica de sujeição mútua, uma perspectiva de amor profundo e uma perspectiva de mutualidade. E se isso se aplica numa perspectiva íntima da sexualidade, e a gente sabe que naquele contexto, assim como hoje ainda, infelizmente, era talvez a expressão mais animalesca de domínio do homem sobre a mulher era vista para procriar apenas e para dar prazer para o homem. Tanto que no incidente do rei Xerxes com a rainha Vasti, alguns estudiosos interpretam com a expressão que o rei diz: traga a rainha para que ela desfile aqui com a coroa, como sendo um desfile onde ela entraria nua apenas com a coroa na cabeça. Sexualidade é a forma como os homens, ao longo da história, inclusive hoje, vivem ou aplicam a perspectiva da sexualidade na relação conjugal ou fora dela, expressa, ou talvez seja uma das expressões mais intensas do domínio, mais macabras do domínio do homem sobre a mulher. Então, nessa perspectiva íntima, o evangelho muda. Não é assim entre vocês, não será assim entre vocês, a mulher tem o seu valor assim como o homem. Vocês tratem de se tratar com amor, com respeito, com mutualidade, com sujeição mútua, inclusive no elemento mais íntimo de vocês, na relação da sexualidade de vocês. Aqui tem uma lógica incrível para a gente pensar e conversar os papéis cotidianos. Como é que a gente define no mundo moderno os nossos papéis? Numa cultura como a nossa, por exemplo, onde os dois vão trabalhar. E os dois às vezes saem de casa. Enfrentam desafios práticos. Quem arruma a casa aí? O homem é chamado a se envolver nisso também. A mulher é chamada, juntamente com o homem, a pensar ali, tá bom, como é que a gente vai desenvolver a nossa vida cotidiana do lar? Na educação dos filhos, na gestão financeira. Você tem aqui uma lógica que não fica apenas restrita na perspectiva da sexualidade, mas abrange também a nossa prática comum, os desafios que marido e mulher enfrentam ao longo do dia a dia. Pensar
a partir dessa perspectiva igualitária, não de domínio. Viver a partir de uma perspectiva de parceria e não de subjugar um ao outro. E por fim, um último texto que é norteador para nós, discípulos de Jesus, em tudo que a gente for fazer. É o exemplo que Jesus dá aos seus discípulos e que cabe muito bem aqui nessa nossa conversa, quando Jesus lava os pés dos discípulos e depois de lavar diz: "Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz." Esta ação de Jesus, ela simboliza o propósito de Deus em Gênesis 2, o que Paulo trabalha na perspectiva de sujeição, de amor, de mutualidade. Como é que isso é visto de forma prática num casamento, na maternidade, na paternidade, na igreja? Bom, uma das formas que simboliza isso é o lavar os pés, é o chamado a servir. Sobretudo servir naquela área indigesta, lavar os pés sujos. Um casal cheio do Espírito Santo busca se comprometer nesse exercício de lavar os pés um do outro. O marido não fica esperando a esposa lavar os seus pés, mas o marido cheio do Espírito Santo busca lavar os pés da esposa. E pode ser que numa semana corrida, o lavar o pé da esposa seja arrumar a casa toda. Uma esposa não fica esperando, cheia do Espírito Santo, não fica esperando o seu marido lavar os seus pés. Mas ora e pergunta ao Senhor: como é que eu posso lavar os pés do meu marido? E talvez na vida de um marido que vive no trabalho intensamente para suprir uma superestrutura doméstica, familiar, o lavar os pés seja dizer: amor, vamos reduzir, vamos simplificar. Vale mais a pena ter você aqui com a gente do que o dinheiro que você está mandando para nós. Vamos viver uma vida mais simples. A gente está sentindo a sua falta aqui. Definir os papéis é de extrema importância para o andamento cotidiano do lar. Quando um casal não alinha os papéis, isso vai gerando atritos. Mas mais importante que isso é definir sobre qual modelo a gente vai viver a conjugalidade. Porque é bem possível definir e delinear os papéis de cada um, mas a partir de Gênesis 3. Numa lógica de domínio, onde a gente não sabe mais se a esposa é uma empregada ou se é esposa. Se o marido é um patrão ou se é o marido. Toda vez que ele vem falar, só vem cobrar. Os afetos se esfriam. A relação de domínio se mostra na sua face mais sutil e na sua face mais perversa. Mas o chamado de Deus para nós é que construamos conjugalidade e definamos os papéis, no contexto de hoje, a partir de Gênesis 2, a partir da lógica de Efésios, a partir da sujeição mútua, a partir de um amor sacrificial, a partir de mutualidade. Não esperando o que o outro faça, mas assumindo um compromisso. Senhor, estou aqui para lavar os pés da minha esposa. Senhor, estou aqui para lavar os pés do meu marido. Ajuda-me a ver, no dia a dia, como é que eu lavo o pé. Como é que eu lavo os pés da minha esposa e como é que eu lavo os pés do meu marido. O meu pai, ele tem muita dificuldade com linguagem afetiva, né? E eu sei disso, e toda vez que eu vejo meu pai, eu abraço ele e dou um abraço assim, apertado. Ele fica assim, né? Fala: "Ô Caleb, você tem problema, cara, você tem que ir no psicólogo, meu." Eu falo: "Não, pai, eu amo abraçar o senhor."
E teve uma vez que eu abracei o meu pai, ele falou, você quer me dar um abraço? Ele estava com raiva já. Tinha dado uns 10 abraços nele. Quer lavar um abraço? Quer me dar um abraço? Então lava essa louça. Melhor abraço que você pode me dar é lavar essa louça, que não adianta você me dar um abraço, essa louça está suja. Eu que vou lavar, você vai sair. Isso me fez lembrar a perspectiva de amor no contexto bíblico, né? O amor no contexto bíblico nunca foi na perspectiva romântica e piegas, mas sempre tem a ver com uma ação. Paulo nos ensina a ação sacrificial do amor. Lavar os pés é amar, e amar é sacrificar-se, é dar-se, é doar-se. Não tem a ver com receber. Um casal saudável vive nessa mutualidade. Mas o compromisso, talvez o primeiro papel do marido e o primeiro papel da esposa, é abraçar esse compromisso do amor sacrificial. Eu vou me doar, eu vou servir, eu vou lavar os pés, Senhor, confiando que a tua graça vai atuar aqui, vai quebrar áreas de coração endurecido, vai fazer o nosso coração se converter e vai fazer que a gente viva a partir de Gênesis 2 e não mais Gênesis 3. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Paizinho, a gente olha para o nosso contexto e às vezes dá a impressão de que o mundo virou de cabeça para baixo, que está tudo uma loucura. Às vezes no desespero a gente tenta replicar modelos culturais que não respondem à angústia do nosso tempo. Mas a boa notícia é que a tua revelação é eterna e é para além das culturas humanas. Ajusta o nosso olhar no conteúdo e no princípio, nos valores, não na forma. E nos dê sabedoria para que nesse contexto assumamos um compromisso quanto marido e quanto esposa, de submeter-nos uns aos outros por temor a Cristo, de amar-nos sacrificialmente como Cristo amou a igreja e de vivermos uma mutualidade de amor, respeito, lealdade, afeto e outras virtudes da fé. E a partir disso, encontremos na nossa família, no nosso contexto, espaço, caminhos para desenvolvermos nossos talentos e dons, quanto homem, quanto mulher, quanto marido, quanto esposa, quanto pai, quanto filho, quanto mãe. E a partir do desenvolvimento dos nossos dons e talentos, sirvamos uns aos outros, lavando os pés uns dos outros, como Cristo nos ensinou, a partir de um amor sacrificial profundo. E nessa cultura louca que a gente viva, sejamos um foco de luz da tua graça e da tua misericórdia, sinalizando o que é uma família segundo o teu coração, cheia do teu espírito, que não se alicerça em formas, mas principalmente se alicerça na tua palavra, nos valores eternos da tua palavra, num desejo profundo de servir um ao outro, contrariando a lógica do nosso mundo que opera a partir da ruptura, da dominação, do senso de posse, vivendo a partir de uma generosidade em servir, em doar-se, em ir à morte, morte de cruz como nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Forma essa vida em nós, quanto marido e esposa. Estenda isso para a nossa família. Que a nossa relação conjugal inspire os nossos filhos e filhas. E a partir disso, surge uma geração comprometida com o Senhor cada vez mais, desejosa em lavar os pés uns dos outros. Para que o teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. Amém. Amanhã a gente volta com o preletor internacional André Fontana, falando sobre as 21 dicas para uma educação de sucesso. Que é só você seguir que vai dar certo. Deus abençoe, gente.